Gente, eu pensei em vários temas pra falar hoje, inclusive sobre o que tá acontecendo no Brasil agora, né? Mas eu decidi que eu tenho que falar, eu vou falar sobre isso outra hora, mas eu decidi que eu tenho que falar sobre algo muito importante hoje, porque hoje é uma data especial pra mim. É, muito especial. Pra quem tá chegando agora, vou me apresentar e aí eu começo a falar do assunto que eu vou falar hoje, tá bom? Eu sou Guilherme Ortiz, eu tô aqui todos os dias no Periscope, de segunda a sexta ao meio-dia, falando sobre energia, lei da atração, espiritualidade, meditação e coisas boas pra você elevar o seu pensamento, elevar a sua energia e trazer pra sua vida aquilo que você realmente deseja. Eu tô aqui todos os dias com vocês, espero que vocês, os novatos, me sigam aqui no Periscope para acompanhar todas as lives. Às vezes eu faço lives também fora do horário do meio-dia, mas eu tô todos os dias aqui, ok? E vou falar o meu oi oficial, ok? Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de verdade. E eu tô aqui para falar sobre essa data especial que é dia 17 de março pra mim. Hoje eu tô fazendo aniversário de Rio de Janeiro. Fazem 8 anos que eu cheguei na cidade maravilhosa e eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre essa história, do porquê que eu vim pro Rio de Janeiro, porquê que eu saí de uma cidade com 20 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul e vim pro Rio de Janeiro tentar a vida. E uma das coisas que me trouxe até aqui foi a descoberta da lei da atração, a tomada de consciência de que eu era algo muito mais do que esse corpo físico, que eu conseguia realmente criar a minha própria realidade. E quando eu descobri isso através do filme O Segredo, lá atrás, em 2007, e depois eu li o livro O Segredo também, foi isso que me despertou para essa nova consciência que eu fui construindo desde então. A consciência de que eu tenho poder sobre a minha vida, de que eu crio a realidade que eu quero, como eu quiser, que eu posso ser, que eu posso ter, que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E desde então eu comecei a colocar isso em prática, e eu posso te dizer que o primeiro grande desejo que eu tornei realidade foi vir morar no Rio de Janeiro. Então hoje eu estou comemorando esse passo da minha vida, que foi uma coisa grandiosa, e que eu falo que foi quando eu realmente comecei a viver de verdade. Quando eu descobri todas essas informações, quando eu tive essa tomada de consciência, foi que eu comecei a viver de verdade. Por quê? Porque eu comecei a criar a minha vida da maneira que eu realmente gostaria que ela fosse. E hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, que é uma coisa que eu sonhava desde criança. Eu lembro que quando eu era criança, eu sonhava em ser ator da Globo, fazer uma novela, morar no Rio de Janeiro, em frente à praia. E hoje, naquela época, né, em 2008, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu queria vir para o Rio de Janeiro para estudar teatro, ser ator, enfim, me tornar ator. Fiz os cursos, me tornei ator, fiz um filme, fiz participação em novela da Globo. E depois eu acabei e moro em frente à praia, moro aqui a uma quadra da praia, eu vejo a praia da minha varanda aqui, o mar da minha varanda. E é claro que junto com tudo isso vieram muitos medos, mas eu consegui superar e consegui realmente vir para o Rio de Janeiro e realizar um sonho que eu tinha desde criança. Então eu queria falar uma coisa antes para vocês. Estão vendo o Aquiles? Ele tá ali. Filho, dá um oi aqui. Dá um oi aqui. É meu amor. Deixa ele dar um oi pra vocês. Esse aqui é um dos meus filhos. O outro tá... não sei, tá ali atrás da câmera. Não, amor. Tá comemorando o aniversário do pai, né? No Rio. Então tá, fica aí. Senta aí. Ai, deita. Isso, deitou. Gente, então eu vou falar pra vocês assim o que me motivou, né? Vir pro Rio de Janeiro. Porque eu tava... assim, esse aqui é o Aquiles. Eu tinha tomado um rumo na minha vida em que eu já não acreditava mais naqueles sonhos de criança, sabe?
vir morar no Rio de Janeiro, estudar teatro, construir uma vida aqui. Aquilo eu sonhava sempre quando eu era criança. Mas depois que eu fui me tornando, né, adolescente, adulto, com 19 anos, enfim, adolescente ainda. À medida que eu fui crescendo e percebendo a realidade à minha volta, eu morava numa cidade que tinha 20 mil habitantes, Quaraí, no Rio Grande do Sul, uma cidade maravilhosa, mas eu sempre soube que não era pra eu ficar lá, que eu precisava sair de lá pra conquistar outras coisas. E tô falando de mim. E aí, à medida que eu fui vivendo a minha vida, eu fui fazendo coisas que me levaram para outros caminhos que não eram aqueles do meu desejo. Por exemplo, eu fiz por 2 anos vestibular para jornalismo. Hoje eu digo, graças a Deus que eu não passei, porque não era nada contra jornalistas, pelo amor de Deus, mas não era aquilo que fazia o meu coração vibrar de alegria. Eu tava escolhendo jornalismo simplesmente porque eu gostava de me comunicar, porque eu sabia falar, nem sabia escrever, nem nunca tinha pensado em escrever, enfim. Não era pra mim. E eu fui tomando aquelas decisões, vou fazer vestibular pra jornalismo, não vou fazer artes cênicas, porque artes cênicas não dá dinheiro, é aquelas ideias que vão colocando na nossa cabeça, né? Então eu fui acreditando nisso e fui acreditando que o meu sonho de criança ia ser definitivamente deixado pra trás. E aí quando eu me deparei com The Secret, eu despertei tudo isso dentro de mim, eu despertei esse desejo de novo dentro de mim. E aí eu comecei a me mover pra realizar aquilo que eu realmente queria. E a história foi muito engraçada porque eu fiz assim... Não sei se vocês sabem, mas eu já contei isso em outro vídeo. Foi bem na época das inscrições do Big Brother Brasil 8. E aí eu falei, caramba, essa é a minha oportunidade, eu vou pro Big Brother Brasil 8. E aí eu fiz o vídeo, eu mandei o vídeo, eu fiz campanha pra mim lá em Quaraí, até que me perguntaram uma vez, a pessoa que eu considero a minha segunda mãe, ela me perguntou assim, Gui, ok, você quer ir pro Big Brother pra depois ser ator e morar lá no Rio e tal, mas é assim que você quer chegar mesmo até o teu sonho, né, real? E aí eu parei pra pensar e eu falei, caramba, não é mesmo. E aí eu desisti, naquele momento eu desisti da ideia do Big Brother e eu falei, eu vou pro Rio de Janeiro mesmo assim, mas eu vou fazer o que eu sempre quis, estudar teatro. Eu não sei como, porque eu não conhecia ninguém aqui no Rio de Janeiro, nunca tinha colocado os pés aqui no Rio de Janeiro, mas eu tinha a lei da atração, eu tinha o conhecimento que eu tinha adquirido ao meu favor, eu tinha o universo junto comigo. E aí eu falei, bora, eu vou. E eu cheguei a falar pro meu pai e pra minha mãe em vir pro Rio de Janeiro, e eles falaram, não, como assim? Não, claro que não. Fica trabalhando como professor de inglês, que na época eu já tinha começado a trabalhar como professor de inglês. Fica trabalhando como professor de inglês por mais um tempo, junta dinheiro e depois você vai. E aí eu fiquei quieto, eu lembro que eu só falei, eu já esperei demais. E aí eu deixei tudo quieto, mas eu comecei a mexer os pauzinhos pra realmente vir pro Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu fiz foi, mas tudo assim, sem falar pra ninguém. Eu falei, eu sei do meu objetivo, eu sei o que eu quero, então é isso que eu vou fazer. E aí quando tiver tudo certo, mais ou menos, eu falo pra todo mundo, eu comunico. Eu dou a notícia pra todos que me rodeiam, pra minha família, pros meus amigos e tal. E aí o que aconteceu? Minha tia Eliane tá aí pra confirmar a história. O que aconteceu? Eu fui pro Orkut, na época do Orkut. Eu comecei a procurar. Eu coloquei lá, ator, atriz, Rio de Janeiro. E aí apareceram várias pessoas. Eu comecei a adicionar todo mundo como amigo e mandei mensagem pras pessoas dizendo assim, olha, eu moro no Rio Grande do Sul, eu quero muito ir pro Rio de Janeiro, mas eu queria informações. Queria saber preço de aluguel, queria saber como que são os cursos de teatro, queria saber
qual o custo de comida, de transporte e tal. Comecei a pesquisar, adicionando várias pessoas me responderam, começaram a me dar informações, começaram a me ajudar. Ó meu outro filho aqui, o Dionísio. Vai deitar lá. Vai deitar, filho? Enfim, os dois estão aqui. E aí eu comecei a pesquisar tudo aquilo, e quando eu vi, as coisas já começaram a andar, sabe? E aí teve uma pessoa, que era um gaúcho também, que morava aqui no Rio de Janeiro, com mais um gaúcho e um manauara. Ele me falou: olha, teve uma pessoa que saiu aqui do nosso apartamento, você não quer vir morar com a gente? A gente divide apartamento entre 4 pessoas. E eu falei: caramba, claro que eu quero! Eu tava confiando o tempo inteiro que era aquilo, entendeu? Que eu não tinha aquele medo, mas e se forem pessoas maldosas, ou pessoas que querem só roubar meu dinheiro, ou pessoas... Eu não comecei a entrar nesses pensamentos negativos. Eu tinha toda certeza que eu tava atraindo as pessoas, as situações, as circunstâncias, tudo que era favorável pra minha vinda pro Rio de Janeiro. E aí o que eu comecei a fazer foi me comunicar com essas pessoas, foi tomar decisões sobre aluguel, sobre o curso que eu ia fazer, comecei a procurar coisas, e aí eu lembro, 500 reais. Era só o que eu tinha. 500 reais, eu paguei a minha passagem de ônibus, que foi 200 e alguma coisa, paguei o meu primeiro aluguel, eu tava lá no sul ainda, depositei pros meninos aqui pra segurarem o meu lugar, que foi, olha só, o meu primeiro aluguel na época foi R$ 187,50. Muito barato, gente, muito barato. Nem se compara com quanto é hoje. Mas enfim, e a gente dividia, né, o aluguel. Então, foi muito legal porque eu fiz isso, eu comprei a minha passagem, eu paguei o meu primeiro aluguel e sobraram 100 reais. Eu falei: gente, não sei, o universo tá do meu lado, eu sei que eu vou conseguir as coisas que eu quero, tô indo pro Rio de Janeiro. E aí tinham me falado que eu poderia fazer figuração aqui em algumas novelas, alguns filmes, e que isso dava algum retorno. Eu tinha vários DVDs, temporadas de séries que eu guardava. Todo o meu dinheiro que eu ganhava como professor de inglês, eu comprava seriados. Filho. E aí eu falei: qualquer coisa, eu vendo esses DVDs aqui e tá tudo ok. Aí eu tinha 100 reais, tinha os DVDs que estavam lá em Quaraí, e tinha a possibilidade de fazer figuração aqui e ganhar algum dinheirinho extra. E aí foi isso que eu fiz. E eu já dava aula de inglês, então eu pensava: bom, eu chego aqui no Rio de Janeiro, também procuro uma escola de inglês, começo a dar aula, e aí começo a ganhar dinheiro e faço o meu curso de teatro em paralelo. E foi exatamente isso que aconteceu. Claro que meu pai mandava às vezes 100 reais, minha avó mandava mais um dinheiro, minha mãe também me ajudava. Só que assim, foi tudo tão sincrônico sempre, por causa do meu desejo forte, do que eu sabia o que eu queria, e eu acreditava no que eu queria. E tanto é que até hoje eu tô aqui. Até hoje eu tô aqui. Então a mensagem que eu tenho com isso pra vocês, que depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a viver a minha vida de verdade, sabe? E tantas coisas começaram a se tornar realidade, tantas coisas, tantos sonhos que acordaram dentro de mim, que é maravilhoso, que é magnífico estar vivo nesse momento e conquistando tantas coisas. E eu quero dizer pra você, não desiste dos seus sonhos. Se você tem um sonho, ou se você tinha um sonho e você deixou ele de lado, retoma ele. Relembra dele. Olha lá pra trás e fala: o que me fazia feliz quando eu era criança, quando eu era adolescente? No que eu sonhava? Como eu queria ser? E aí você vai reativar esse sonho dentro de você e vai fazer alguma coisa pra realizar, de alguma forma. O universo toma conta disso. O universo tá sempre do teu lado. E aí depois que eu vim pro Rio, né, aconteceram histórias maravilhosas. Minha mãe veio pro Rio de Janeiro também com o meu irmão mais novo, Bernardo, que vocês conhecem, que estava aqui ontem no Periscope. Minha mãe veio morar aqui.
Peraí. Eu me casei, eu tô há quase 3 anos casado. Eu tenho meus filhos, meus 2 filhos aqui que vocês viram agora, que são um espetáculo da minha vida. Minha mãe e meu irmão pertinhos aqui, meu marido maravilhoso. Eu queria também contar como que eu cheguei até aqui, né? Comecei a falar de energia, de lei da atração, comecei a ensinar os outros. Porque, na verdade, quando eu comecei a aprender tudo isso, eu tinha um desejo muito forte de passar isso adiante, de falar para as pessoas. Então, todo mundo com quem eu conversava, meus amigos, minha família, todo mundo que eu percebia que estava aberto para isso, eu começava a conversar, começava a ensinar sobre a lei da atração, começava a dizer, não, você pode realizar isso, isso e isso, eu tenho provas disso. Claro que a primeira coisa grande que eu fiz foi vir para o Rio de Janeiro, mas antes disso eu testei para muitas coisas pequenas. E foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. E aí, o que aconteceu foi que, enquanto eu fazia teatro, né, eu pensava, bom, eu quero ser um ator famoso, eu quero fazer novela na Globo, eu quero ter muito sucesso, e aí quando eu estiver lá no topo, eu vou começar a ensinar as pessoas o que eu sei sobre lei da atração, o que me fez chegar até aqui, o que eu sei sobre energia. E aí o que aconteceu foi que um dia eu parei tudo e eu disse, caramba, eu não preciso esperar chegar onde eu quero para começar a ensinar as pessoas. Vou começar a ensinar de alguma forma. Aí foi quando eu comecei a atender pessoas, foi quando eu comecei a fazer os vídeos, que faz pouquíssimo tempo, foi em 2000 e... Foi no final de 2014, então tem um ano e pouquinho. E, enfim, aí eu comecei a ensinar isso que eu amo, que é falar sobre espiritualidade, lei da atração, e incentivar todos vocês, inspirar todos vocês aí pra fazerem o mesmo, para realizarem os próprios sonhos, ok? Então essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo. E eu percebi ontem também que... Eu fui perceber só isso ontem. Ontem à noite, quando eu estava escrevendo no meu caderno. Que dia 16 de março, dia 16, né, o 16, é a torre no baralho do tarô. Que foi quando eu saí da minha cidade, no dia 16, porque eu vim de ônibus. Levaram 36 horas para eu chegar até o Rio de Janeiro. 36 horas. Então a minha viagem foi durante o dia 16, que é a torre no baralho do tarô, que é a desconstrução. É quando tudo cai, né? E foi o que aconteceu ontem aqui no Brasil, por exemplo, né? Ruiu. Então, é quando você desconstrói para você poder construir algo melhor. E eu cheguei aqui no Rio de Janeiro dia 17 de março. E dia 17, o número 17, é a estrela no tarô tradicional. Eu nunca tinha pensado nisso. Até porque naquela época eu nem trabalhava com tarô, nem conhecia tarô, enfim. E aí, a estrela é o dia 17, é o número 17. Então, você sai da torre, que se desconstrói, você se constrói de uma nova forma, você renasce no dia 17. Então esse é o meu renascimento, é a minha esperança renovada por algo que vai acontecer muito melhor. Então isso é o que representa o meu dia 17, o dia 17 de março pra mim. É essa renovação, é esse renascimento. E aproveitando tudo que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento, eu acho que dia 17, sim, é um marco para o renascimento do Brasil também. Então confiem, não se desesperem, não larguem a esperança, não desacreditem, continuem acreditando que a gente pode ser melhor, que o mundo, que o Brasil pode ser melhor nesse momento e que a sua vida, independente do que está acontecendo ao seu redor, pode ser melhor do que ela está sendo. Então pega a energia desse dia, pega a energia desse número e coloca isso para dentro de você e fala, eu tô renascendo hoje.
Eu tô renascendo hoje. Depois dessa história que eu ouvi, depois dessas palavras que eu ouvi, depois desse vídeo que eu vi, eu tô renascendo. E você pode renascer a cada dia, não é só a cada dia 17 não. Você pode renascer toda vez que você acorda. Então não espera até o dia 17 para você poder acordar de novo, para você poder renascer. Todos os dias você tem a oportunidade de ser melhor, de ir na busca dos seus sonhos, de ir na direção dos seus sonhos. Então não desiste, faz o que você tem que fazer para andar na direção do que você realmente deseja na sua vida. Não perde as esperanças em nada, nem em você, nem na sua cidade, nem no seu país, nem no mundo onde você vive. Não perde as esperanças jamais. Continua firme, porque algo vai acontecer que vai te colocar na direção dos seus desejos. Pode ter certeza absoluta disso. Então, renasça. Aproveita. Muito emocionante, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui que estão ao vivo comigo. Muito obrigado mesmo. Vão na busca dos sonhos de vocês. E deixa eu dar um recadinho rápido pra vocês aqui. Quem tá na sala hoje é a Lígia Fabretti. Ela é uma pessoa incrível que fala sobre um assunto que a maioria mulher aqui, a maioria vai gostar. Sigam a Lígia, ela vai começar um Periscope agora, logo depois do meu. Ela ensina como você comer intuitivamente e não ficar preso a dietas. E aí você vai poder acompanhar os periscopes que ela faz, tudo falando sobre esse tema. Não é dieta, é vida. Então segue lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora eu me despeço de vocês. Muito obrigado por compartilharem esse momento lindo aqui comigo. Obrigado de verdade. Espero que essa mensagem tenha servido vocês de alguma forma. E um beijo no coração de cada um que tá aí do outro lado, até aqueles que vão ver a reprise depois, um beijão no coração, sinta-se beijado, sinta aqui a minha presença, a minha energia indo pra você nesse momento. E aproveita que você tá mais alinhado agora no final desse vídeo e manda uma energia boa, não só para a sua vida, mas para a vida de todos nesse país aqui, que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Quando você está alinhado, você consegue influenciar o mundo ao seu redor. Se você está desalinhado, se você está com raiva, irritado ou com qualquer emoção negativa, você não consegue ajudar. Então, aproveita esse alinhamento que você conquistou agora e manda uma energia positiva para a sua vida, para a sua cidade, para o seu país, para o mundo inteiro, para o universo inteiro. Um beijão! Obrigado, gente. Até amanhã ao meio-dia. Tchau.